O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és, afinal? Temos que levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de tu mesmo? Ele respondeu: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, que nos fala da humildade de São João Batista, nos dá ocasião, nesse primeiro sábado do ano, a contemplar a humildade do Imaculado Coração de Maria, e nesse ano de São José, contemplar também a humildade do coração de São José. Vejam, o coração imaculado de Nossa Senhora, e quando eu digo aqui coração, eu estou falando da alma de Nossa Senhora, da alma agraciada, do Espírito, o lugar onde Deus mora dentro da alma de Nossa Senhora. O coração da Virgem Maria, desde o primeiro momento da sua concepção, ainda no ventre de Santana, o coração de Maria tinha muito mais graça de Deus, graça sobrenatural, tinha muito mais capacidade de amor do que todos os santos e todos os anjos juntos. A graça inicial da Virgem Maria, no momento da sua concepção, foi maior, a graça que Deus derramou no coração dela foi maior do que a graça que Deus tinha derramado, estava derramando ou derramará até o fim dos séculos no coração dos seus santos. Então, quando nós falamos do coração de Maria, nós estamos falando de um prodígio, de uma realidade inigualável, algo que nós, criaturas humanas, não conseguimos contemplar aqui nesse mundo, e mesmo lá no céu, quando virmos Deus face a face, Maria, a Mãe Santíssima, ainda assim será de alguma forma um mistério para nós. A grandeza da Virgem Maria é um mistério estrondoso. Agora vejam só, para nós conseguirmos penetrar algo desse mistério, nós precisamos trilhar o caminho da santidade, porque somente com a graça de Deus no coração, somente com a caridade de Deus, o amor de Deus infundido em nossas almas, é que nós conseguimos contemplar algo daquilo que é a Virgem Maria.
Sem isso, não é possível. A lei, o princípio é o seguinte: os santos passam desapercebido para os pecadores, mas um santo não consegue se esconder a um outro santo. São José, que foi escolhido por Deus para ser esposo da Virgem Maria e pai, a gente usa a palavra pai adotivo, mas seria melhor usar a palavra pai adotado, porque esse é o único caso da história em que o filho adotou o pai. Ele que é o pai adotado de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma santidade elevada e sobrenatural. Então é evidente que a santidade de Maria, o coração de Maria, não passou desapercebido a São José. Um santo consegue se esconder de um pecador, mas um santo não consegue se esconder de um outro grande santo. Os grandes santos se reconhecem, os grandes santos se sabem, assim como um santo também é capaz de perceber o fedor, o mau cheiro, a carniça, a miséria de uma alma em pecado. Assim também os santos se reconhecem. E José, quando iniciou o processo de casamento com a Virgem Maria, porque lá na cultura judaica o casamento acontece em duas etapas, né? Primeiro acontece o casamento mesmo, que o Evangelho diz que estava prometida em casamento. Prometida em casamento é fraco, na verdade eles estavam casados mesmo, só que não viviam ainda juntos, porque são duas partes do casamento. O primeiro é uma ratificação do contrato do casamento, e aí depois vem a festa do casamento, em que a esposa é levada em procissão festiva até a casa do noivo. Aí os dois começam a morar debaixo do mesmo teto. Mas são duas etapas do mesmo casamento. São José já era casado com Nossa Senhora, só que não estava concluído ainda o processo. Eles já tinham ratificado o casamento, já havia o contrato de casamento, mas ainda não tinha sido feita a festa em que Nossa Senhora festivamente, acompanhado junto com as suas amigas, as virgens, lembra da parábola das 10 virgens, né? Eis que o esposo vem, né? E aí o esposo vem e as virgens acompanham a esposa até a casa do esposo, né? Pois bem, já não tinha sido feito ainda esse convívio, não moravam debaixo do mesmo teto, mas já eram casados. A Virgem Santíssima se encontra grávida, e São José, grande santo, que vê a grande santidade de Maria, ficou ainda mais abismado diante do mistério e teve medo. Teve medo como qualquer um tem medo diante do sagrado. Teve medo como Moisés teve medo diante da sarça ardente. Teve medo como qualquer um tem medo diante da manifestação do divino. E então o anjo disse a José: José, não tenhas medo de receber Maria. Aqui, a grande obediência e a grande humildade de São José. Por que eu digo humildade? Meus queridos, nós, quando estamos dispostos a receber um presente, nós temos a tendência de aceitar presentes que nós vemos que, aspas, merecemos. Eu mereço. Desculpem a comparação boba, mas é a criancinha que escreve a carta para Papai Noel:
dizendo como ela se comportou direitinho o ano todo. Veja, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, Papai Noel, então eu mereço o presente. Mas quando nós recebemos um presente, que nós, na sinceridade, na verdade da alma, vemos que é totalmente imerecido, esse presente nos humilha. E a gente tem uma tendência orgulhosa de não recebê-lo. Não quero, não, pelo amor de Deus, isso não é para mim. São José, que era muito humilde, não teve essa tendência orgulhosa, mas o fato é que ele realmente via que ele estava diante de um grande mistério e que receber Maria era demais. Ele, quando resolveu se casar com a Virgem Santíssima e viver em castidade, que os dois tinham um voto de castidade, ele escolheu uma esposa com a qual ele pudesse viver a castidade. Ele não tinha escolhido a mãe de Deus. Quando de repente ele vê que ele está casado com a mãe de Deus, não, eu não sou digno. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Senhor, eu não sou digno dessa esposa. E sendo um homem justo, vendo que tinha uma desproporção enorme, ele pensou em interromper o processo do casamento, que já havia iniciado, por não se sentir digno, e ficou debatendo na sua alma, ficou sem saber o que fazer. O Evangelho diz claramente que ele estava em estado de um incômodo tremendo. Ele viu que ele era indigno, que ele estava indo para uma decisão, mas o Evangelho vai e diz, e então pensando sobre essas coisas, ou seja, debatendo sobre essas coisas na sua alma, o anjo apareceu a ele e disse: não tenha medo, para com isso. E São José, humilde, recebeu o dom, recebeu o presente que ele sabia perfeitamente, com a verdade e a humildade dos santos, ele sabia que não merecia. Meus queridos, nós recebemos nesse Natal o grande dom que é Jesus. Recebemos também o grande dom que é a Virgem Maria. Recebemos o grande dom que é São José, nesse ano especialíssimo dedicado a ele. Nós não merecemos, nós não estamos prontos para receber isso. A nossa tendência é aquela tendência de São Pedro: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador, eu não sou digno. E no entanto, Deus nos diz: não tenham medo. Deus se apresenta como uma criança, como um menino, para dizer: não tenham medo. Deus se apresenta diante do dom de uma mãe bondosa, Maria, para dizer: por que você tem medo de uma mãe tão bondosa? Deus se apresenta com o presente extraordinário de São José e diz: por que você tem medo de um pai tão amoroso? Não tenha medo. Vamos receber os dons de Deus humildemente, sabendo que não os merecemos. A humildade do coração de Maria, somente um abismo de humildade é que podia receber o dom de ser a mãe de Deus. A humildade de São José, somente um abismo de humildade é que podia receber o dom de ser o esposo da própria mãe de Deus e o pai adotado do próprio Filho de Deus. E nós, quando nos aproximamos da comunhão, criamos dentro de nós um abismo de humildade? Ou entramos
na fila da comunhão altivos, como quem diz: eu mereço. Meus queridos, se não fosse uma ordem de nosso Senhor, tomai e comei, quem, no seu perfeito juízo, ousaria comungar? Mas o anjo nos diz: não tenhais medo.